Ansu Fati foi um craque temporário aí no futebol que logo de cara chegou surpreendendo o mundo inteiro, né? Sendo chamado de um novo Messi, ganhando inclusive a 10 que pertencia ao maior ídolo da história do Barcelona. Mas o tempo foi passando, as lesões foram chegando em sua carreira e Ansu Fati foi de uma eterna promessa para um dos maiores flops da história da era moderna no futebol, sendo tirado pra merda por muitas pessoas, inclusive por mim, que achei um belo desperdício que ele fez com a sua carreira. E é bem verdade, né, galera, que o seu nível caiu muito aí no futebol. Quem diria que um dos melhores jogadores do mundo na época e um dos mais promissores se tornaria o que ele se tornou, passando do gigante Barcelona para o Brighton da Inglaterra, que convenhamos não tem nem metade do prestígio que o time catalão tem. O que realmente estragou a carreira do Ansu Fati foram as lesões, já que ao que parece os preparadores físicos do Barcelona são um bando de incompetentes. É só você observar aí o que acontece constantemente com De Jong e com o Pedri, que são jogadores que convivem com lesões diariamente. E o físico, né, galera, é o que leva um jogador ao topo. É só você observar a jovem promessa Cristiano Ronaldo, né, que aos 38 anos de idade vem fazendo o possível e o impossível. E é bizarro, né, galera, ver o que aconteceu aí com o Ansu Fati, né, já que o moleque começou muito bem, metendo gols a rodo e vestindo a camisa que já foi de Lionel Messi, mas toda essa pressão por resultados acabou meio que ferrando a sua carreira ali, né, sendo praticamente chutado do Barcelona. É loucura o que aconteceu e o flop foi feio, não é à toa que o Barcelona tá tentando negociar o jogador para quem sabe a Arábia Saudita. Que triste fim. E se o Ansu Fati flopou feio na carreira, quem dirá o menino Antony, que saiu do Brasil com grandes expectativas, onde jogou muito pelo São Paulo para viver o seu maior pesadelo lá fora. Sendo um dos grandes destaques do São Paulo, Antony foi jogar no Ajax da Holanda, saindo de uma liga bem forte para jogar o fraco campeonato holandês, que com todo respeito não chega aos pés do Brasileirão. Mas ele pelo menos foi jogar no maior clube que tem lá, né, que é o Ajax. Pelo Ajax, o Antony se destacou bastante, sendo uma das peças principais da equipe, ganhando por muitas vezes o prêmio de melhor jogador da liga holandesa no mês, naquele Ajax histórico de Erik ten Hag. E não demorou muito para o careca sair do Ajax, sendo contratado pelo Manchester United. E mesmo após a saída de ten Hag, as atuações de Antony eram muito boas sim, sendo contratado logo depois pelo Manchester United por simplesmente 100 milhões de euros. Uma das contratações mais caras da Premier League. E Antony nos dois primeiros jogos pelos Diabos Vermelhos surpreendeu bastante, marcando nas duas partidas iniciais, se firmando como ponta direita titular do Manchester United. Mas foi a partir daí que as coisas começaram a dar errado, e Antony, que deveria evoluir a cada partida, ficava cada vez pior dentro de campo, sendo uma baita de uma decepção. Antony começou a jogar mal de verdade, galera, e quando tinha oportunidades para jogar bem e se destacar, ele metia o giro do peão da casa própria, não contribuindo em nada para a equipe. E embora jogasse bem na seleção brasileira, o que manda em um jogador é na verdade o clube, né, galera? Se ele não joga bem no clube, na seleção é que ele não vai jogar bem e nem vai ser convocado. Não demorou muito para o Antony ser bancado no Manchester United, e quando entrava era para fazer firulas ridículas e dançar dentro de campo. Os seus números são bem bizarros, terminando a temporada 23-24 com apenas 2 gols, sendo bastante criticado, e não é à toa, né? Visto o valor que o United pagou aí, né, galera, pra tirar ele lá do Ajax. Podemos dizer que sua carreira meio que já era, já que ele provavelmente está de saída do Manchester United, indo também muito possivelmente jogar lá na Liga Saudita. Bojan Krique Pérez, mais conhecido somente como Bojan, é um jogador espanhol que surgiu como uma grande promessa no futebol europeu. Nascido em 28 de agosto de 1990 em Linhola, na Espanha, Bojan começou a sua carreira nas categorias de base do Barcelona, onde foi extremamente prolífico e quebrou vários recordes por lá. Bojan estreou pelo time principal do Barcelona em 2007 com apenas 17 anos. Sob o comando então de Frank Rijkaard, ele rapidamente chamou a atenção por as suas habilidades técnicas, dribles bem precisos e instinto goleador. Durante a sua primeira temporada, ele marcou simplesmente 12 gols, tornando-se então o mais jovem jogador a marcar pelo clube em uma temporada de La Liga. Com o surgimento de Lionel Messi e a chegada de outras estrelas no Barcelona, Bojan teve grandes dificuldades para se firmar como titular absoluto por ali. Apesar de seu talento, a pressão e as expectativas colocadas sobre ele começaram a afetar o seu desempenho dentro de campo. Além disso, as constantes mudanças de técnicos e estilos de jogos no clube contribuíram para a falta de consistência em sua carreira como jogador, o que é uma pena, pois ele tinha muito talento. Bojan, a partir disso, começou a viver um completo pesadelo, né? Perdendo várias partidas devido às lesões que vinham acompanhando
acompanhadas de mau desempenho, sendo bancado pelo jovem Lionel Messi, que demonstrava um futebol finíssimo. Em 2011, Bojan foi transferido para a Roma, onde teve um desempenho moderado, mas não conseguiu se firmar como esperado. Após o ano, foi emprestado ao Milan, mas novamente não encontrou a estabilidade necessária para continuar a sua carreira. Posteriormente, ele passou por alguns clubes como o Ajax, Stoke City, o Mainz, a Leeds e Montreal Impact, entre outros times por aí. Bojan é frequentemente lembrado como um dos casos clássicos de um jogador que, apesar de ter todas as ferramentas para se tornar um grande nome no futebol mundial, não conseguiu lidar com as pressões e expectativas geradas sobre ele. E sua história, né, galera, serve como lembrete das dificuldades e incertezas que cercam a transição de um talento juvenil para um profissional estabelecido. Que pena que isso aconteceu. Pois é, né, galera, falando de mais um brasileiro aqui no vídeo, temos que falar da desastrosa carreira de Alexandre Pato, que foi um dos grandes talentos do Brasil que flopou de maneira inacreditável. Em 2007, Pato foi contratado pelo Milan, uma das transferências mais comentadas da época aqui no Brasil, já que o Pato já vinha demonstrando um ótimo futebol pelo Porto, jogando muita bola por lá. Ele estreou então pelo Milan em janeiro de 2008 e rapidamente se destacou, mostrando muita velocidade, técnica e habilidade de finalização. Seu início promissor fez com que muitos acreditassem então que ele se tornaria um dos melhores jogadores do mundo na época. Apesar do talento evidente, a carreira de Pato foi marcada por problemas constantes com lesões. Entre 2010 a 2012, ele sofreu diversas lesões musculares, que afetaram então sua consistência e tempo de jogo. Essas lesões prejudicaram seu desenvolvimento e impediram então que ele atingisse então todo o seu potencial. Em 2013, Pato então acabou retornando muito cedo ao Brasil para jogar no Corinthians, em uma transferência de alto valor. No entanto, ele não conseguiu se firmar e foi duramente criticado pelo seu desempenho inconsistente. Posteriormente, ele foi emprestado ao São Paulo, onde teve momentos melhores e conseguiu recuperar parte de sua forma. Alexandre Pato é um exemplo de um jogador com imenso talento que, devido a uma combinação de lesões e talvez algumas escolhas na carreira, não conseguiu alcançar o nível de superestrela que muitos esperavam que ele conquistasse. Apesar disso, ele teve momentos brilhantes, continua sendo lembrado como um jogador muito habilidoso que trouxe muitas esperanças para o futebol brasileiro e também para o futebol mundial. E nossa, cara, a carreira do Pato realmente é uma pena. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Pelé americano, né, galera? Que chamou muita atenção desde seus 14 anos de idade, e eu estou falando de Fred Adu, uma daquelas promessas que não se concretizaram no futebol e que sumiu de repente. Fred Adu começou então a chamar a atenção ainda muito jovem no futebol, sendo considerado um prodígio aos 14 anos de idade. E aos 14 ele se tornou um jogador mais jovem a assinar um contrato profissional nos Estados Unidos, quando se juntou então a um grande time da MLS em 2004. Sua estreia na MLS, também aos 14 anos, o fez o jogador mais jovem a disputar uma partida na liga. Adu então foi saudado como o próximo Pelé e recebeu muita atenção da mídia e do público. Sua habilidade com a bola, visão de jogo e criatividade geraram expectativas muito altas de que ele se tornaria uma estrela mundial no futuro. E ele foi convidado então para treinar com o Manchester United em 2006, mas a transferência não se concretizou devido às restrições de idade e falta de permissão de trabalho. Adu nunca conseguiu se firmar em nenhum desses clubes e frequentemente mudava de equipe, o que dificultou sua consistência e desenvolvimento. Adu então acabou enfrentando uma combinação de desafios que prejudicaram toda a sua carreira, incluindo a pressão e as expectativas desmedidas desde muito jovem, além de dificuldade de adaptação em diferentes clubes e ligas pelo mundo. Sua carreira é frequentemente citada como um exemplo das armadilhas que podem acompanhar a rápida ascensão e a pressão sobre jovens atletas no mundo. E vamos lá, né, galera? Eu sei que talvez ainda seja um pouco cedo demais para falar do Marcus Rashford, né? Mas que até o momento parece que ele flopou de verdade. O Rashford teve um ótimo início no Manchester United, até por ser um cria da base de lá, né? Que sempre treinou ardentemente para conquistar os seus objetivos, subindo da base para o profissional muito cedo. Mas é aquela coisa, né, galera? O inglês nunca impressionou demais, e podemos dizer que sua melhor temporada até então foi a temporada 21-22, que foi há muito tempo atrás, onde ali sim ele estava um monstrinho, carregando o Manchester United, marcando muitos gols e sendo um absurdo de jogador. Mas, meus amigos, as lesões nerfaram o homem, e ele teve várias atuações horríveis logo depois, fazendo a temporada 23-24 de maneira horrenda, convivendo com muitas lesões e altos e baixos. Os seus números eu nem preciso falar muito, né? Decaíram muito
muito também, e não demorou muito para que ele fosse bancado no Manchester United pelo Erik ten Hag, sendo dispensado também da seleção inglesa para jogar a Eurocopa, e muito provavelmente ele também será dispensado do Manchester United na próxima temporada. E esses jogadores, né galera, são a prova que a gente não deve colocar tantas expectativas neles, pois eles podem flopar e ter uma carreira tenebrosa que nem esses jogadores tiveram. É uma pena que isso aconteceu. Agora quem é tenebroso aqui é você, que tem que chegar dando aquela voadora aí no like, e se inscrevendo aqui no FUTDAY rumo a 100 mil inscritos. E não esquece de comentar caso tenha faltado mais algum jogador aqui na lista, que com certeza faltou, pois eu me esqueço demais, fechou? Então é isso meus caros, o vídeo foi esse, muito obrigado pela sua majestosa atenção e eu fui!